Milionário descobre que mendiga negra alimenta filho e ignora a filha em choque. No luxuoso apartamento da zona sul do Rio de Janeiro, a vida de Tamires se desenrolava em meio a um turbilhão de exigências, espelhos e flashes. A luz do sol entrava pelas janelas enormes, refletindo em cada canto decorado com a ostentação do sucesso. Tamires era a mãe que todos conheciam e, ao mesmo tempo, a que poucos entendiam. Seu mundo girava em torno da beleza e da imagem perfeita. Cada refeição de sua filha Sofia, de apenas 13 anos, era controlada rigidamente por dietas draconianas. "Modelo não pode ter curvas, meu amor", ela dizia, enquanto Sofia olhava para o prato com uma expressão de medo e desejo contido. Enquanto isso, o filho gêmeo, Enzo, nadabir talentoso, era ignorado. Tamires se preocupava apenas com a aparência de Sofia, quase como se a vida dela dependesse disso. O garoto, por outro lado, tinha que se forçar a comer além da conta, tentando seguir as ordens da mãe em sua obsesse. Mas a tensão daquela casa estava a ponto de explodir. Em um desfile crucial que Tamires organizou, Sofia, já pálida e insegura, desmaiou sob os holofotes. O barulho do silêncio foi ensurdecedor. Os murmúrios da plateia, o choque estampado nos rostos de todos, eram eco do que vinha se armando há tempos. Nesse momento, o pai das crianças, Camilo, reapareceu como um fantasma do passado que finalmente decidira voltar para salvar os filhos. Ele pegou Sofia nos braços, correndo para o hospital, enquanto Tamires, paralisada pelo pânico, se perguntava como tudo tinha chegado a esse ponto. No hospital, a situação se tornou crítica. Os médicos, ao verificarem a saúde de Sofia, foram diretos: ela está em risco iminente. Aqueles momentos agonizantes deram lugar a um desespero palpável. Enquanto isso, Tamires enfrentava um colapso emocional. O aperto em seu peito se tornou insuportável, e em meio à culpa e à dor, um infarto a derrubou, levando-a a um destino trágico. O choque foi súbito. Agora, Enzo e Sofia se viam diante de um futuro incerto. Ele sonhava em ser um atleta renomado, carregando consigo a memória do que vivenciou. Sofrendo, mas também determinado, Sofia olhava para o horizonte, decidida a se tornar médica em homenagem à mãe, refletindo sobre as dolorosas lições que a vida lhes oferecia. O que restava era uma pergunta sem resposta. Como as experiências que viveram moldariam suas vidas em um mundo que constantemente promovia padrões de beleza e sucesso tão inalcançáveis? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você? Enzo e Sofia estavam sentados no corredor do hospital. A tensão no ar era palpável. O coração de Sofia, agora pulsando de forma irregular no peito, era o eco das escolhas erradas que sua mãe havia feito. O olhar de Enzo estava fixo no vazio, perdido em pensamentos. Eles tinham que enfrentar essa nova realidade, agora sem Tamires. Mas o que eles não sabiam era que essa nuvem carregada de tristeza estava prestes a se aprofundar ainda mais. Enquanto os médicos discutiam a condição de Sofia, uma enfermeira se aproximou de Enzo com uma expressão preocupada. "Precisamos falar com você", disse ela, gesticulando para ele a seguir. Ele trocou um olhar com a irmã, que parecia mais pálida do que nunca. Hesitante, ele se levantou e a seguiu. Entrando em uma sala isolada, a enfermeira fechou a porta, criando um espaço de privacidade que parecia mais sufocante a cada segundo. "Eu sinto muito pela sua mãe", começou a enfermeira, mas logo o olhar dela se intensificou. "Mas há algo mais sério."
Sobre a doação do coração. Um frio na barriga tomou conta de Enzo. O que você quer dizer? Após a cirurgia, identificamos algo nos exames de Sofia. Algo que não podemos ignorar. Há um histórico genético que ela não sabia. Um risco elevado de uma condição rara que pode devastar a saúde dela ao longo dos anos. A enfermeira hesitou. E o mais chocante é que essa condição é hereditária. A realidade começou a desmoronar ao redor de Enzo. O que você está dizendo? Isso vem da minha mãe? Sim, e Enzo, acreditamos que ela sabia. Sofia corre o risco de desenvolver isso, e todos os exames dela precisam ser feitos imediatamente. Precisamos saber se ela já está apresentando sinais. Como um trem descarrilhado, a verdade começou a invadir os pensamentos de Enzo. Tamires sempre foi tão obcecada pela imagem perfeita, tão focada em manter a aparência, que ele se perguntava: isso não era só uma obsessão? Era um karma que ela carregava, um segredo sombrio? A necessidade de controle que ela exerceu sobre Sofia e a indiferença com que tratava Enzo não eram apenas crueldade. Poderia ser algo muito pior? Desesperado, ele pensou em como tinha tentado proteger a irmã ao escondê-la dos duros padrões que a mãe impunha. Como a imensidão do amor que ele sentia por Sofia estava prestes a ser testada por uma verdade que parecia não ter fim. O que eu vou fazer? Ele queria gritar, mas tudo que saiu foi um sussurro. Enquanto isso, no hospital, Sofia aguardava ansiosamente a volta do irmão. O coração dela pulsava a cada momento, mas não havia apenas saudade. Vivia uma mistura de aflição e medo pelo que tinha acabado de perder. E como se um sinal de Deus, um momento de clareza invadiu a mente dela. O que mais Tamires poderia ter escondido? Enzo finalmente retornou. Seus olhos carregados de uma sombra que Sofia nunca tinha visto antes. Sofia, precisamos conversar. E naquele instante, uma verdade obscura pairou no ar. E se Tamires não fosse a mãe que sempre se pensou? E se muitos dos dilemas que enfrentavam tivessem uma raiz bem mais profunda? Olhando pela grande janela do hospital enquanto o sol se punha, uma sensação de incerteza apertou o coração de ambos. O que mais ainda estava oculto? E como eles lidariam com a revelação de que a maior barreira entre eles e a saúde de Sofia poderia não ser apenas a ausência de Tamires, mas sim os segredos que ela havia deixado para trás. Ansiosos, Enzo e Sofia estavam sentados no corredor do hospital. A tensão no ar era palpável. O olhar de Enzo estava fixo no vazio, perdido em pensamentos. O que mais Tamires poderia ter escondido? Pensou ele, angustiado. Mas mal sabia que sua vida estava prestes a mudar novamente. A enfermeira, que havia trazido a notícia devastadora, saiu da sala, deixando um rastro de incertezas. Enzo respirou fundo, tentando organizar as ideias. Sofia, com o coração de sua mãe pulsando dentro dela, observava seu irmão ansiosa. Algo estava errado, muito errado. Era como se um peso invisível tivesse se instalado entre eles. Enzo, o que aconteceu? Perguntou Sofia, a voz trêmula. Ele hesitou, os lábios se movendo, mas nenhuma palavra saiu. O silêncio parecia mais pesado do que antes. De repente, uma porta se abriu de forma abrupta e um médico entrou na sala. Seu rosto exibia uma expressão que trazia uma mistura de alívio e preocupação. Precisamos falar sobre a situação de Sofia com urgência, disse ele, olhando fixamente para Enzo. Uma sensação de dread subiu pela espinha dele. O que foi, doutor? Há algo mais? A voz de Enzo soou mais alta do que pretendia. O coração dela está indo bem, mas, durante a cirurgia, encontramos algo no painel de exames que pode mudar tudo. Ele fez uma pausa, como se as palavras não quisessem sair. É sobre Tamires. Existe uma ligação que vocês precisam entender. Aquele momento ecoou. O médico continuou.
Vocês têm uma irmã que Tamires nunca mencionou. O mundo de Enzo e Sofia virou de cabeça para baixo. Como assim tinha uma irmã? Porque a mãe nunca falou. Isso não pode ser verdade, gritou Enzo, quase em desespero. Sofia sentiu um frio na barriga. Irmã, como isso era possível? Ela foi dada para adoção antes de nascerem, explicou o médico em um tom sério. E aparentemente, essa condição que Sofia pode herdar é até comum entre os irmãos, podendo ser mais intensa se não for tratada a tempo. A cabeça de Enzo girava. Ele não conseguia processar. Tamires tinha uma filha e ninguém sabia. E a pior parte, a condição genética, algo que poderia impactar a vida de Sofia, poderia também estar escondida. Qual é o nome dela? Onde ela está? Enzo insistiu, a adrenalina subindo. O nome dela é Clara. Ela mora fora do estado, mas a equipe de adoção pode trazê-la aqui para falar com vocês. A expressão do médico era grave. Mas a verdade é que precisamos agir rápido. Avaliações e testes que podem afetar a saúde de Sofia vão ser muito mais complicados se não entenderem essa nova dinâmica familiar. Sofia começou a tremer. Meu Deus, o que mais ela escondeu? As palavras escaparam de seus lábios, um eco da dor e da confusão que sentia. Enzo olhou nos olhos da irmã e viu o desespero. Ela tinha perdido a mãe e agora também estava prestes a perder a estabilidade que restava. O médico se retirou, deixando os irmãos em um abraço apertado, o mundo ao redor desaparecendo. Mas a revelação ainda pairava no ar, como uma sombra ameaçadora. E enquanto eles tentavam juntar as peças, uma nova questão surgia. Quais segredos mais nossa mãe guardou? Antes que pudessem responder, um som interrompeu o silêncio. A porta foi empurrada novamente e uma mulher de cabelos encaracolados entrou, a expressão assustada, com uma enorme tensão no ar. Era Clara, e ao olhar para Enzo e Sofia, a confusão nos olhos dela era palpável. O mesmo medo, a mesma dor. Os três, irmãos desconhecidos, estavam prestes a enfrentar uma nova e brilhante realidade. E naquele momento, com o peso de novas verdades, a tensão na sala se tornava insuportável. Que outras verdades Tamires tinha escondido? E o que foi que levou a essa separação? Uma nova jornada começava, e cada um deles tinha um papel a desempenhar nesse drama familiar que mal conheciam. A tensão era palpável quando Clara entrou na sala. Seu olhar percorreu os rostos de Enzo e Sofia, e a confusão nos olhos dela era visível. Mas havia algo mais. Algo que pairava no ar como uma tempestade prestes a estourar. Os três estavam paralisados, como se o tempo tivesse parado por um breve momento. Oi, Clara disse, a voz trêmula. Eu sou a Clara. As palavras escaparam como um sussurro, um eco de uma verdade que ela ainda não compreendia completamente. Enzo e Sofia trocaram olhares, seus corações pulsando em uníssono. Um misto de medo e curiosidade. Por que nossa mãe nunca falou de você? Enzo perguntou, quebrando o silêncio. O tom da sua voz era carregado de incredulidade e raiva. Ele nem mesmo sabia se queria saber a resposta, mas a necessidade de entender era mais forte. Eu não sei, respondeu Clara, hesitante. Eu fui adotada antes de vocês nascerem. Nunca soube que tinha irmãos até receber uma ligação urgente do hospital. Eu achei que era um engano. O ambiente estava carregado de emoções. Cada palavra dela fazia o passado se desenterrar, trazendo à tona todos os segredos que Tamires havia escondido. Sofia se lembrou de fragmentos da infância, de algo que parecia um eco distante, mas que nunca teve forma, nunca teve voz. Um sopro a mais dessa revelação cortava fundo. De repente, um sinal de alarme soou no hospital. Um som estridente que cortou o ar. O médico, que havia falado anteriormente, entrou apressado. Temos um problema.
Precisamos de vocês aqui, urgentemente. Sua voz era autoritária, quase desesperada. O susto fez o sangue de Enzo gelar. Uma sombra cruzou seu rosto. Mas o que está acontecendo? É a Sofia? Não é só Sofia, disse o médico. É sobre a Clara. A declaração caiu como uma bomba. Todos ficaram em choque. Clara começou a tremer, um frio correndo por suas veias. O que você quer dizer com isso? Ela mal conseguiu formular as palavras, o pânico começando a tomar conta. Durante a letra de teste de compatibilidade, encontramos uma anomalia no seu sangue e pode afetar Sofia. O médico terminou, olhando para os três. Precisamos de autorização para fazer mais testes, mas a verdade é que o estado pode ser muito pior do que pensávamos. As palavras martelavam na cabeça de Enzo como um tambor distante. O que estava acontecendo? Como assim Clara poderia influenciar a saúde de Sofia? Os olhos dela estavam arregalados e ele logo se lembrou do que tinha aprendido. A condição pode ser hereditária, mas também poderia ser uma maldição a se cumprirem, afetando as vidas delas. E agora? Seria Clara a chave do problema? A atmosfera ficou densa. Você quer dizer que ela pode? Sofia começou, mas o nó na garganta fez parar. É isso que Tamires nos escondeu? Precisamos correr, disse o médico, sua urgência crescendo. Essa condição poderia ser acelerada se não tratarmos as irmãs imediatamente. Vamos primeiro avaliar Clara. E, se necessário, a abordagem com Sofia será diferente. Clara olhou nos olhos dos dois, e pela primeira vez, eles se sentiram unidos por um laço que nem sabiam que existia. O medo de perder o que restava de suas famílias. Eu não entendi a gravidade. Eu só queria conhecer vocês, Clara disse, a voz embargada. Mas uma cena chocante irrompeu daquele turbilhão. O alarme que antes soava como um aviso, agora subiu de tom, e as luzes do hospital começaram a piscar. Os enfermeiros corriam. Um evento que deveria ser uma cura, agora parecia se tornar um pesadelo. O que mais estava por vir? O que mais Tamires havia escondido? Enquanto os três se preparavam para a nova realidade que os cercava, mais uma pergunta pairou no ar, desafiando a sanidade de todos. E se Clara não fosse apenas uma irmã perdida, mas a causa de tudo isso? Uma nova reviravolta estava prestes a começar, e o caminho à frente era ainda mais indistinto. O que mais as revelações em dia trariam? A tensão era palpável quando Clara entrou na sala. Seu olhar percorreu os rostos de Enzo e Sofia, e a confusão nos olhos dela era visível. Mas havia algo mais, algo que pairava no ar como uma tempestade prestes a estourar. Os três estavam paralisados, como se o tempo tivesse parado por um breve momento. Oi, Clara disse, a voz trêmula. Eu sou a Clara. As palavras escaparam como um sussurro, um eco de uma verdade que ela ainda não compreendia completamente. Enzo e Sofia trocaram olhares, seus corações pulsando em uníssono, um misto de medo e curiosidade. Por que nossa mãe nunca falou de você? Enzo perguntou, quebrando o silêncio. O tom da sua voz era carregado de incredulidade e raiva. Ele nem mesmo sabia se queria saber a resposta, mas a necessidade de entender era mais forte. Eu não sei, respondeu Clara, hesitante. Eu fui adotada antes de vocês nascerem. Nunca soube que tinha irmãos, até receber uma ligação urgente do hospital. Eu achei que era um engano. O ambiente estava carregado de emoções. Cada palavra dela fazia o passado se desenterrar, trazendo à tona todos os segredos que Tamires havia escondido. Sofia se lembrou de fragmentos da infância, de algo que parecia um eco distante, mas que nunca teve forma, nunca teve voz. Um sopro a mais dessa revelação portava fundo. De repente, um sinal de alarme soou no hospital. Um som estridente que cortou o ar. O médico que havia falado anteriormente entrou apressado. Temos um problema. Precisamos de vocês aqui, urgentemente. Sua voz era autoritária, quase desesperada. O susto fez o sangue de Enzo gelar. Uma sombra cruzou seu rosto. Mas
Que tá acontecendo? É a Sofia? Não é só a Sofia, disse o médico. É sobre a Clara. A declaração caiu como uma bomba. Todos ficaram em choque. Clara começou a tremer, um frio correndo por suas veias. Que você quer dizer com isso? Ela mal conseguiu formular as palavras, o pânico começando a tomar conta. Durante a letra de teste de compatibilidade, encontramos uma anomalia no seu sangue e pode afetar Sofia. O médico terminou, olhando para os três. Precisamos de autorização para fazer mais testes, mas a verdade é que o estado pode ser muito pior do que pensávamos. As palavras martelavam na cabeça de Enzo como um tambor distante. O que estava acontecendo? Como assim Clara poderia influenciar a saúde de Sofia? Os olhos dela estavam arregalados, e ele logo se lembrou do que tinha aprendido. A condição pode ser hereditária, mas também poderia ser uma maldição a se cumprirem, afetando as vidas delas. E agora, seria Clara a chave do problema? A atmosfera ficou densa. Você quer dizer que ela pode? Sofia começou, mas o nó na garganta a fez parar. É isso que Tamires nos escondeu? Precisamos correr, disse o médico, sua urgência crescendo. Essa condição poderia ser acelerada se não tratarmos as irmãs imediatamente. Vamos primeiro avaliar Clara e, se necessário, a abordagem com Sofia será diferente. Clara olhou nos olhos dos dois e pela primeira vez eles se sentiram unidos por um laço que nem sabiam que existia. O medo de perder o que restava de suas famílias. Eu não entendi a gravidade. Eu só queria conhecer vocês, Clara disse, a voz embargada. Mas uma cena chocante irrompeu daquele turbilhão. O alarme que antes soava como um aviso, agora subiu de tom, e as luzes do hospital começaram a piscar. Os enfermeiros corriam. Um evento que deveria ser uma cura, agora parecia se tornar um pesadelo. O que mais estava por vir? O que mais Tamires havia escondido? Antes que alguém pudesse reagir, um dos enfermeiros gritou: Coração da paciente 3 em estado crítico. Precisamos dela agora. O médico disparou em direção à saída, e foi como se um raio tivesse cortado a sala. O olhar dele era um reflexo de pressa e pânico. O que estava acontecendo? Espera! O que? Nosso coração? Clara até se esqueceu de respirar. A sala parecia girar. Sofia agarrou o braço de Enzo. O que foi que aconteceu? Estão falando da nossa mãe? Um segundo depois, a verdade se desdobrou como um pesadelo. Tamires teve um colapso cardíaco momentâneo durante a cirurgia de Sofia. O coração dela pode não suportar a pressão do transplante. O médico, exausto, manteve a voz firme. Mas as palavras eram como facadas. Ela está viva? Sofia perguntou, a voz embargada. A minha mãe está viva? Particularmente. Precisamos levá-la para a UTI imediatamente. O que se segue depende de cada um de vocês. Precisamos de autorização para um transplante imediato, se necessário. O homem olhou nos olhos dos irmãos, esperando uma resposta que pesava toneladas. Então, esperamos que ela tenha um coração a oferecer a Sofia? A pergunta de Enzo foi um sussurro gelado, como um murmúrio distante. Não é só isso, continuou o médico. Durante o teste, descobrimos que Tamires pode não ser a mãe biológica de Sofia. Um dos exames indicou outra linhagem genética. Algo que ninguém esperava. O mundo de Enzo e Sofia desabou. Como assim Tamires não era a mãe real de Sofia? O que mais estavam prestes a descobrir? O que mais seus segredos enterrados sob anos de mentiras revelariam? As luzes piscavam e o tempo parecia escorregar de suas mãos. E com uma verdade ainda mais chocante à espreita, a dúvida pairou. O que mais estava enterrado no passado delas? Seriam capazes de enfrentar isso juntos? A ansiedade era palpável enquanto... Por que tudo isso estava acontecendo? O que mais a mãe havia escondido? Vamos fazer os testes. Precisamos saber a verdade. Enzo exclamou, determinado, mas a incerteza em seu coração era um peso esmagador. Era o início de um desespero coletivo. Mas antes que pudessem avançar,
O som do alarme interrompeu seus pensamentos. Uma emergência na UTI! Gritou o enfermeiro, correndo pelo corredor, e um grupo de médicos se precipitou para a sala onde Tamires estava. O pânico tomou conta do ambiente. Os três olharam uns para os outros, a esperança se esvaindo a cada segundo. O que está acontecendo com a nossa mãe? Sofia questionou em um sussurro, o medo tomando conta dela. Enzo respirou fundo, mas não tinha palavras. Estava prestes a implodir. Então, uma figura conhecida se aproximou. O enfermeiro que já havia ajudado Tamires antes. Sua expressão era grave, quase sombria. Ele hesitou um momento e então disse: "Precisamos que vocês venham conosco. É sobre a Tamires, e eu sei que é difícil, mas há algo mais." Com uma sensação de hesitação, eles seguiram o enfermeiro até uma sala de espera. O brilho das luzes no corredor ofuscava, e o barulho dos monitores se tornava um eco constante. O enfermeiro fechou a porta, criando um pequeno mundo de desespero. Ela teve complicações durante a cirurgia e depende de um coração saudável agora. Ouvi dizer que a equipe médica está considerando que um transplante pode ser a única solução. Mas existe um problema sério. A cada palavra, a tensão aumentava. Que tipo de problema? Clara perguntou, a voz falhando. Durante os testes, descobrimos algo alarmante nos exames de Tamires que não poderíamos compartilhar antes. A condição que chega a afetar Sofia não é apenas genética. É uma doença familiar, muito mais complexa. E a família não é o que pensávamos. A sala parecia girar. Um vazio se instalou no estômago de Enzo. Como assim? Ele mal conseguia formular a pergunta. O enfermeiro respirou fundo, como se as palavras que vieram a seguir fossem uma sentença. A genética de Tamires revela que ela não é a mãe biológica de vocês. Na verdade, a mãe biológica de Clara é a mulher que Tamires adotou no passado. Mas o que é mais chocante é que Tamires não adotou apenas Clara. Ela também era mãe de outro filho. Um silêncio mortal cercou a revelação. Sofia olhou para Clara, que parecia tão perdida quanto ela. "O que você quer dizer com isso?" Clara indagou, sua voz misturando confusão e pânico. "Estudamos o histórico e descobrimos que há um terceiro filho. Sua mãe nunca revelou. Os registros indicam que esse filho foi entregue a pessoas diferentes, como parte de uma estratégia que Tamires desenvolveu por ser tão preocupada com sua imagem." O Enzo ficou em choque. Essa revelação girava na sua cabeça como um redemoinho. E esse irmão? Ele pode ter a mesma condição que a Sofia? A pergunta saiu como um grito silencioso. Sim. Precisamos encontrar esse filho e avaliá-lo rapidamente. Ele pode ter uma parte vital na saúde de Tamires e de Sofia. Cada segundo conta. O enfermeiro dizia apressado, suas palavras ecoando a verdade dolorosa sobre a imagem de Tamires. "Mas como vamos encontrar um irmão que nem sabemos quem é?" Clara perguntou, o desespero começando a escalar. "Eu não sei. A única coisa que sabemos é que se desapegarmos de tudo, podemos descobrir quem ele é. E talvez encontrar uma solução antes que tudo fique fora de controle." O enfermeiro lançou um olhar ansioso, enquanto os três irmãos se entreolhavam, uma nova realidade batendo à porta. E assim, com a verdade escancarada, um abismo de novas perguntas surgiu, torturando suas mentes. O que mais estava oculto? O que poderia ser mais devastador que isso? Enquanto se preparavam para desvendar um enigma que poderia moldar suas vidas, um deles não conseguiu evitar uma última pergunta que pairava no ar. E se a Tamires soubesse mais do que ninguém, e tudo isso fosse apenas o começo de uma teia de mentiras? Enquanto os irmãos tentavam processar tudo o que o enfermeiro revelara, um pensamento aterrador pairava no ar. O que mais haviam sido ocultados por Tamires? Isso martelava na cabeça de Enzo como uma batida ensurdecedora. Eles estavam prestes a descobrir que suas vidas podiam ser. E foi quando a tensão se elevou a um ponto crítico. Um grito veio do corredor. "A paciente Tamires está em estado crítico.
Precisamos de mais sangue, agora! O som cortou o ar como uma faca. Clara e Sofia se entreolharam, o pânico refletido em seus rostos. É a nossa mãe! Sofia exclamou, e a emoção a fez tremer. Vamos! Enzo empurrou a porta e eles correram em direção à voz que gritava por ajuda, ignorando que o médico e o enfermeiro estavam atrás deles. Ao entrar na seção da UTI, a cena era caótica. Médicos e enfermeiros moviam-se rapidamente, como se o tempo estivesse se esvaindo. Tamires estava lá, a pele pálida e os monitores emitindo sons alarmantes. O coração de Enzo despencou. Ele nunca havia visto a mãe assim. O estado dela parecia crítico. Uma enfermeira, com a máscara sobre o rosto, estava ao lado dela, descontroladamente ajustando os equipamentos. Precisamos da família para a autorização. Enzo, você é o mais velho. Você precisa decidir, afirmou o médico. A pressão aumentou, como se toda a responsabilidade recaísse sobre seus ombros. Decidir o quê? A voz de Enzo tremia. Sentia que o chão se movia debaixo dele. Do transplante? É isso que ela precisaria? Coração ou órgão de doador não é suficiente se houver complicações devido à situação genética. Precisamos de mais informações. As palavras soaram como um eco aterrador. Foi quando algo insano aconteceu. O coração de Tamires começou a falhar. Um bíper apitou. Então algo dentro dela começou a vibrar, e na fração de segundo que se seguiu, uma luz intensa começou a brilhar do seu peito. Tamires, inconsciente, parecia estar manifestando algo que ninguém poderia imaginar. Returem! Gritou um dos médicos, mas era tarde demais. Uma onda de energia atravessou a sala. Os monitores piscavam. O som se espalhou como uma onda de choque. E todos se afastaram da emergência. Clara e Sofia foram jogadas para o lado. O pânico tomando conta novamente. O que estava acontecendo? Era surreal. A luz explodiu com uma intensidade tão forte que fez todos fecharem os olhos. Quando abriram, Tamires estava flutuando, cercada por uma aura amarelada que ninguém conseguia explicar. A sala se encheu de eletricidade. Não, isso não é possível. Murmúrio que veio da enfermeira com os olhos arregalados. Foi então que uma imagem aterradora tomou forma. Dentro da luz, uma mulher apareceu. Era a imagem de uma mulher muito parecida com Tamires, mas mais jovem, e um sorriso que parecia conhecer todos os segredos. É você? A voz de Enzo mal saiu. O bate-coração do momento transformava pânico em curiosidade. Clara ficou paralisada, percebendo que essa mulher era alguém que ela havia visto em fotografias. Clara, você precisa entender a verdade. As palavras da mulher ecoaram como assombração. A presença dela fez o tempo parar. Eu sou a verdade que sua mãe escondeu. Mas depressa, o tempo está se esgotando. Nesse momento, uma onda de desejos e sentimentos obscureceu a mente de todos. Como se as paredes da realidade estivessem se desmoronando. Sofia, sentindo necessidade de segurar a mão de Enzo, despertou sua coragem. Nós precisamos saber. O que está acontecendo? Quem é você? A angústia na voz dela fez ecoar na sala onde tudo parecia girar. Era tudo, absolutamente tudo, uma grande ilusão? Eu sou a mãe verdadeira de vocês três, disse a mulher com um olhar cheio de amor e dor. E é uma escolha dolorosa, mas necessária. E justo quando a revelação e o pânico estavam prestes a colidir, uma parada abrupta ocorreu. O coração de Tamires, que estava em risco, começou a se regular novamente, como se a luz que a envolvia estivesse salvando a própria criatura. Mas, ao mesmo tempo, Clara sentiu um peso imenso em seu coração. Quem era realmente aquela mulher? E o que significava para todos? O fio entre a vida e a morte parecia estar mais frágil que nunca. E nesse momento difícil, uma segunda luz começou a brilhar. Uma sombra no fundo da sala. Uma terceira figura se formou, revelando que o passado estava prestes a desabar com verdades ainda mais profundas. Era tempo de enfrentar
o que estava escondido nas sombras por tanto tempo, o que mais estava por vir, e como cada um enfrentaria as revelações que mudariam tudo. A luz na sala se intensificou mais uma vez, e a imagem da mulher, a verdadeira mãe de Clara, Enzo e Sofia, passou a brilhar com uma força impressionante. Mas antes que alguém pudesse entender o que estava acontecendo, um grito cortou o ar carregado de emoção. "Pare com isso! Pare de mentir para elas!" Uma voz rouca ecoou pela sala. Todos se viraram e viram um homem de cabelo desgrenhado e olhos intensos, que corria em direção a Tamires. Ele parecia familiar, muito familiar. Era Camilo, o pai que havia desaparecido anos atrás. "O que você está fazendo aqui?" Tamires sussurrou, o espanto em seu olhar misturando-se ao desespero. O médico, que estava cercado por enfermeiros, ficou também em choque. O tempo parecia ter parado, a cena congelada em uma fração de segundos. Camila ignorou o olhar de pânico de Tamires e se dirigiu aos filhos. "Lembrem-se, não acreditem em tudo que ela diz. A verdade é muito mais complicada do que isso." "Complicada como, pai?" O tom de Enzo era carregado de indignação. "Depois de tanto tempo, você aparece como se tudo estivesse bem." "Eu não sabia. Eles me ameaçaram." A voz de Camilo tremia, enquanto ele se encarava, os olhos preenchidos de culpa e medo. "Tamires não é quem vocês pensam que é. Ela esconde segredos que podem acabar com todos nós." Um silêncio mortal envolveu a sala. "Segredos?" Sofia perguntou, seu rosto pálido. "Que segredos?" Camilo não hesitou. "Ela não é apenas sua mãe, Clara. Ela simplesmente não é uma mãe de verdade. Ela nunca foi." A revelação parecia uma bomba, o impacto derrubando a tensão que havia construído na sala. Tamires, ainda à mercê dos efeitos da luz ao seu redor, tentou se levantar. "Camilo, não! Você não entende! Eu fiz o que era certo. Estava tentando proteger as crianças." Sua voz era uma mistura de desespero e defesa, implorando por compreensão. "Proteger? De quê? Do que você escondeu por todos esses anos?" Camilo vociferou, sua frustração explodindo. Ela não é apenas uma mulher que esconde um passado. Ela tem um lado obscuro, uma conexão com a linha de uma doença familiar que pode se estender a todos nós. Você não entende, Sofia." Sofia recuou, lentamente compreendendo a magnitude do que estava sendo revelado. "Doença familiar? O que você quer dizer com isso? O que foi que nos esconderam?" A verdade, que antes parecia distante, agora começava a se formar em sua mente como uma sombra ameaçadora. Camilo respirou fundo, tentando organizar as palavras. Tamires fez um acordo. Um pacto para ocultar a verdade sobre a família. Clara não é apenas uma irmã perdida. Ela é uma chave para um legado sombrio que Tamires esperava deixar para trás. Os olhos de Clara estavam cheios de confusão e dor. "O que você está dizendo? Eu sou um legado sombrio?" "Na verdade, você e Sofia têm uma condição que pode ser transmitida, algo que vem de Tamires e que pode se agravar com o tempo." Camilo olhou nos olhos da filha, implorando que ela entendesse. "Eu fiz tudo o que podia para encontrar vocês antes de ser tarde demais." Nesse momento, um estrondo ecoou na sala, como um trovão. O chão tremeu e todos se recompuseram, os olhares fixos na mulher à beira da vida e da morte. Tamires agora parecia lutar contra uma força desconhecida. A luz ao redor dela começou a pulsar, como se representasse uma batalha interna entre a vida e a morte, e uma revelação que estava para acontecer. "Isso não pode acabar assim!" Camilo gritou, o desespero transparecendo. E num instante a mulher que estava flutuando, com um sorriso meigo, começou a se distorcer até se tornar uma sombra, como um fantasma desaparecendo. Mas antes que pudesse se apagar, ela olhou diretamente para os filhos.
e suas últimas palavras cortaram como um fio afiado. A verdade destrói, mas também liberta. A luz se extinguira e o silêncio tomou conta da sala novamente. Tudo estava confuso, e a tensão parecia uma névoa densa. Os três irmãos trocavam olhares, a incredulidade se misturando ao medo. O que isso significava para eles? Como o passado estava prestes a transformar suas vidas? A verdade que se intensificava era um peso esmagador, e as dúvidas começaram a surgir. Que segredos ainda poderiam ser revelados? A conexão deles segurava o equilíbrio entre a esperança e a destruição. E enquanto olhavam para o corpo frágil de Tamires, a pergunta mais perturbadora pairava no ar. O que mais vai acontecer se a verdade finalmente sair? A luz começou a diminuir, e a sala tomou uma atmosfera pesada, como se todo o ar tivesse sido sugado para fora. Camilo, com o olhar fixo em Tamires, parecia um homem que carregava o peso do mundo nas costas. Sofia e Clara, lado a lado, ainda processavam a revelação. O quê? Como assim ela não é a mãe biológica? Uma dúvida profunda ecoava, mas não havia tempo para mais explicações. Com um movimento súbito, Tamires se ergueu, diretamente posicionada sob aquele brilho intenso. Ela parecia cercada por uma energia vibrante, e as palavras que saíram de sua boca foram uma mistura de dor e súplica. Camilo, não! Você não entende! A verdade pode acabar com todos nós! Mas antes que ela pudesse continuar, o monitor cardíaco começou a emitir um som constante. Um sinal alarmante, interrompendo o clamor emocional da sala. Não! 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 Enzo se aproximou de forma apressada, as mãos tremendo enquanto tentava compreender o que estava acontecendo. E em um estalo, todas as luzes começaram a piscar. Era como se uma tempestade estivesse prestes a se abater. Tudo parecia conspirar contra eles. Enzo! Clara gritou, apontando para os monitores. O som estava se intensificando, como um grito, e em questão de segundos outros enfermeiros entraram em cena, suas faces preenchidas de medo renovado. Precisamos que todos saiam agora. A ordem fatídica ecoou, mas Enzo se negou a se mover. Eu não vou sair! Essa é a nossa mãe! Sua voz transbordava emoção, uma mistura de amor e desespero. Camilo olhou para Tamires e então um sussurro de lembranças veio até ele. Você não pode deixá-los. A verdade é. Um apagão súbito apagou todas as luzes, mergulhando a sala na mais profunda escuridão. Um grito atravessou a sala, mas era impossível dizer de quem era. Os monitores cessaram os ruídos e uma sensação de desconexão tomou conta de todos. Depois de alguns segundos agonizantes, as luzes voltaram. E então aconteceu. Caiu, e o coração dentro dela não batia mais. Foi instantâneo, como um balde de água fria que se joga em alguém dormindo. Naquele frenesi, tudo estremeceu. O silêncio foi tão ensurdecedor que parecia uma resposta gritando no vazio. Não, por favor, não. As palavras escaparam da boca de Sofia como um lamento. Ela estava em choque e o olhar dela, fixo no corpo da mãe, parecia uma mistura de incredulidade e devastação. A realidade se despedaçava em 1000 pedaços, e Enzo agarrou o braço da irmã, tentando manter-se firme. Mas por dentro, tudo estava desmoronando. Camilo, em estado de choque, começou a se aproximar, mas antes que pudesse tocar em Tamires, uma enfermeira gritou com horror. Peguem o desfibrilador! Temos que reanimá-la! O frenesi tomou conta da sala enquanto médicos e enfermeiros lutavam contra o relógio. Ela não pode morrer assim. Enzo sussurrou, a fé e a esperança escorrendo por entre seus dedos. Um arrepio percorreu a sala quando o desfibrilador foi trazido. As chamas da luta pela vida dividiram o espaço entre o amor e a perda. Vocês precisam saber da verdade, da verdadeira verdade. Tamires, mesmo em suas últimas palavras, parecia reviver, mas já não era a mesma. A conexão com a vida se tornava mais frágil a cada segundo. Camilo, então um som ensurdecedor interrompeu tudo novamente.
Um som que fez o chão estremecer e fez todos olharem involuntariamente para a porta. E ali estava ele, um homem que trouxe mais questionamentos do que respostas. O olhar faminto de um estranho, alguém que parecia reconhecido, mas ninguém se lembrava dele. Eu sou o irmão de vocês, disse ele, com uma voz que ecoava como um trovão. Vim buscar a verdade que Tamires escondeu por anos. O tempo parou, e as palavras dele cortaram como uma faca afiada na escuridão. A sala estava em choque. O que mais havia sido ocultado? Enquanto Clara piscava incrédula, Enzo e Sofia estavam paralisados. Os laços que tinham antes pareciam prestes a se romper ainda mais. Você! Quem é você? A pergunta de Sofia saiu como um sussurro, cheia de pavor. Mas no fundo, todos se perguntavam o que isso significava, o que mais estava por vir, e como a verdade deles estava prestes a se transformar em um pesadelo sem fim. O coração de Tamires começou a falhar, e tudo à sua volta virou um caos. Camilo, Clara e Sofia observavam, paralisados, enquanto os médicos se precipitaram em direção à cama. A luz do hospital piscava, como se estivesse refletindo a luta entre a vida e a morte. A cada segundo que passava, a esperança se esvaía mais. Não. Mãe! Sofia gritou num desespero que cortava a sala. Era um grito carregado de amor e de um medo que a paralisava. Um peso no peito que mal conseguia suportar. Enzo, com os olhos cheios de lágrimas, agarrou a mão de Clara. Precisamos fazer algo. Camilo, com a voz trêmula, gritou. Precisamos dela. O coração dela pode não aguentar isso. Mas a verdade era que a situação estava além do controle. A vida deles estava se desdobrando em uma lâmina fina entre a dor e a redenção. Os enfermeiros estavam todos em volta de Tamires, tentando reanimá-la. Mas a situação parecia crítica. Vamos! Precisamos de mais energia. O grito de um médico ecoou pela sala enquanto o ambiente transbordava de tensão. A conexão entre eles parecia uma linha tênue, prestes a romper. Clara, em meio ao pânico, olhou diretamente para a figura familiar que havia aparecido. Quem é você? Sua voz, carregada de emoção, enfrentava a confusão. O homem, com um olhar intenso, respondeu: Sou o irmão de vocês. A verdade sempre foi contada de uma forma distorcida. E naquele instante, um novo mistério começou a se formar na mente de todos. Como assim, irmão? E por que Tamires nunca mencionou isso? Enquanto isso, o médico lançou um olhar preocupado. Não temos tempo. O que Tamires sabe pode ser a chave para salvar Sofia e Clara. O clima era insuportável. O som do desfibrilador cortou a atmosfera e todos os olhares se voltaram para a tela. Um instantâneo silêncio sufocante se instalou. A luz do aparelho piscou e advogou como um grito de vida. E enquanto todos esperavam por uma resposta, um milagre ou uma tragédia, o monitor se estabilizou. Eram 4 pulsos, não apenas de Tamires, mas algo ecoava entre eles. Uma verdade compartilhada que apenas o tempo poderia revelar. O olhar de Camilo cruzou com o de Clara. Um conhecimento que apenas os laços sanguíneos poderiam compreender. Seriam eles parte de algo maior? Vocês precisam saber. A verdade está escondida em nossa história. Camilo insistiu, enquanto o hospital recobrava o fôlego. A ideia de um irmão foi suficiente para puxar os laços da infância, interligando dores e memórias. O que as palavras de Tamires realmente significavam, agora que a verdadeira família estava se reunindo perante a necessidade de se reencontrar? Então, como um eco distante do passado, a luz da mulher que emergira se dissipou, substituída por um som de alarme que crescia. Sofia, Enzo e Clara trocaram um olhar profundo. Nós somos mais do que isso, Clara exclamou, com a voz embargada. A verdade começava a se entrelaçar nas vidas deles, mas as revelações não estavam completas. O verdadeiro legado
Essa linha de sangue que os conectava poderia ser a chave para uma cura. Precisavam enfrentar juntos o que viesse. Enquanto a sala ficava em silêncio novamente, uma certeza pairou no ar. A vida deles era uma tapeçaria de escolhas e segredos, e a energia emanava ainda, como numa dança entre o passado e um futuro incerto. Agora, uma nova jornada começava. O que mais estavam prestes a descobrir? E mais importante, esta união poderia curá-los de um legado de dor? Não perca de jeito nenhum as próximas revelações desta história. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague esse botão de like agora. Isso ajuda muito com o algoritmo. Deixe também suas reações e teorias nos comentários. Queremos ouvir a sua voz. E lembre-se, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para apoiar o canal. Somente os verdadeiros fãs entendem a importância de agir agora.